Hoje eu quero compartilhar com você parte da minha história, parte da minha vida. Como muitos aqui sabem, eu vivi por mais de 10 anos com um narcisista perverso. Hoje, graças a Deus, recuperada e liberta desse transtorno ao qual eu passei. Mas eu nunca contei minha história. Mas eu quero contar, porque eu quero, junto com vocês, estudar o caso que eu vivi. Porque eu sempre leio histórias de outras pessoas, sempre falo das histórias de outras pessoas. Mas hoje a história é a minha. E como é a minha história, ela é muito extensa. Pode ser que eu me emocione, porque foram dias difíceis. Oi, meu nome é Ana Maria, sou psicanalista, naturopata e eterna estudante de neurociências. Sim, hoje vocês vão conhecer parte da minha história, convivendo por mais de 10 anos com um narcisista perverso. Eu conheci a pessoa através de um amigo e foi assim, aquele Bob Love, amor à primeira vista. Eu estava numa parte muito vulnerável da minha vida. Eu tinha acabado de perder o meu pai, que, como todos sabem, o pai é muito importante na vida de uma filha. E meu pai não foi diferente. Um pai muito presente, carinhoso, com muita luta e sacrifício, criou eu e mais 2 irmãos. Pois bem, assim que nós nos conhecemos, ele não poupou atos para me fazer ficar encantada. Era um ser único, era uma pessoa muito atenciosa. Como eu já estava vulnerável, ele soube aproveitar cada segundo daquela vulnerabilidade, que é típico dos narcisistas. Eles trazem esse amor, esse Bob Love, e nós passeávamos, e ele fazia tudo para me fazer sorrir, para me tirar daquela tristeza. E rapidinho, mas muito rápido, eu já estava viciada nele. Eu já optava por ficar mais tempo com ele. Eu já queria sempre sair, a gente estava sempre se encontrando. E eram dias, noites maravilhosas que eu tinha ao lado dele. No final de 3 meses, nós já estávamos morando juntos. Foi aí que começou a aparecer o lado narcísico dele. Disfarçado de cuidado, ele era extremamente ciumento. Ele tinha ciúmes de tudo, do meu jeito de olhar, do meu jeito de falar. Eu sempre fui muito espontânea, falei, sorri. Isso é uma coisa da minha pessoa. Eu sempre tive muitos bons amigos, sempre fui muito cercada de amigos. E hoje eu percebo que para o mundo dele, eu era uma pessoa que ele queria ser. Né? Eu era o espelho, então ele se olhava através de mim. E como todo narcisista, ele começou a me apagar. Ele implicava com as minhas roupas, com o meu jeito de falar. Sempre que estávamos em algum evento, em algum momento, se eu sorrisse, comentasse, falasse, ele voltava brigando, falando que eu era muito aparecida, que eu queria só me exibir, que eu tinha um português que eu achava que era muito culto, mas não era nada. Gente, e isso aos poucos, sim, foi me apagando. De repente, eu já não me reconhecia mais. Eu já não usava as roupas que eu queria, eu já andava pisando em ovos para não termos tantas brigas. Uma das coisas que ele implicava muito era a minha boca. Eu não passava mais batom, porque ele falava que eu era muito feia, que a minha boca era muito grande, que o batom me deixava muito esquisita com cara de garota de programa. E você vai ouvindo isso um dia, outro dia. Primeiro vem como uma crítica sutil, porque os narcisistas são assim, eles sabem bater e assoprar. Depois ele vem com aquele elogio disfarçado, que é mais uma ofensa do que um verdadeiro elogio. Aí depois ele vem com alguma outra coisa. E eu fui me apagando. Eu que sempre fui vaidosa, cuidei de pele, cabelo e tudo mais. Naquele momento, eu já estava me diminuindo para caber dentro do mundo que ele queria que eu coubesse. E como eu estava viciada nele, eu já estava achando, porque o vício que a gente cria com o narcisista, na nossa mente, a gente pensa que é um amor.
Mas, na verdade, é a dopamina que está ali sendo liberada, né? E eu queria mais daquilo. E eu, como eu já estava muito viciada, eu fui me diminuindo, para que cada vez mais eu pudesse caber dentro daquele mundo. E ele controlava tudo, tudo, até a maneira que eu cozinhava. Eu sou uma pessoa que ama a cozinha, eu amo cozinhar. E eu sempre fiz isso com muito carinho. Quando ele me conheceu, eu sou uma pessoa que sempre me alimentei bem, sempre cuidei da alimentação, sempre estava ali procurando. Hoje eu faço graduação em nutrição, mas naquela época eu me alimentava bem porque eu tinha um corpo legal, eu treinava muito e eu tinha, assim, eu era muito elogiada porque eu tinha pernas, corpo, tudo muito bonito. Mas pelo cuidado que eu tinha comigo. Uma das coisas que eu mais gostava, assim, que era o ápice, eu mais gostava não, porque hoje eu faço, hoje eu gosto, é correr. Sabe, eu botava um fone de ouvido e eu corria mais de 10 quilômetros ali e eu voltava assim radiante. Vocês sabem dos hormônios que são liberados diante de um exercício físico, que eu sempre gostei muito. Pois eu deixei de correr, eu deixei de fazer as coisas que eu gostava, eu deixei de ir para a academia, né? E eu fui me apagando. E no final de um ano, com brigas, com aquele relacionamento desgastante, eu comecei a pensar. Mesmo apaixonada, segundo a minha visão, né, de paixão, na época era só viciada na adrenalina, naquilo que eu vivia com ele, eu já comecei a questionar a sair do relacionamento. Porque eu já não estava mais feliz, eu já estava isolada, afastada de amigos, eu já estava já sozinha e eu sentia muita falta da minha vida. A minha vida era ele, era uma casa, ele e eu. Ele saía, ele estudava à noite, ele tinha outros amigos, eu só tinha ele. Embora eu já tinha um outro filho, que na época acho que estava com 20 anos, ele não, eu não tinha ali aquele contato, sim, meu filho estava com 20 anos na época. E, e eu estava muito isolada, e eu comecei a pensar, vou sair disso, eu vou sair disso. Só que todas as vezes que eu pensava, os narcisistas eles são muito espertos. Eles observam você. Quando ele via esse comportamento de desprezo, de distanciamento, ele logo então já providenciava ali um momento de prazer, um love bob. Ou era uma noite de sexo muito boa, ou era um passeio. Era algo para me resgatar, para me puxar de novo para aquela teia, para a armadilha que os narcisistas fazem. Sim, e eu sempre voltava. E no final de um ano eu me descobri grávida. E eu tinha loucura para engravidar novamente. Eu queria ter outra menina. Eu era muito específica, eu queria ter uma menina. E quando eu me vi grávida, foi um misto de muita alegria, de muita felicidade, porque dentro do meu coração eu já tinha certeza que era menina. Eu tinha perdido uma criança com 1 ano e 4 meses, uma menina que tinha nascido especial, e eu sonhava assim ser mãe novamente. Eu já estava com os meus mais de 40 anos, mas eu queria ser mãe. E foi nessa gravidez, no início dessa gravidez, acho que uns 2, 3 meses, que eu tive a minha primeira grande decepção. Como ele me viu, como ele se viu, que eu dependia dele, foi então que eu tive o meu primeiro descarte. Como essa história é muito grande, eu vou dividir ela. Mas se você quiser saber como é que se deu o restante dela, fica comigo. Curta, comente, compartilhe. Conta para mim se você já viveu ou vive algo assim. Eu tenho técnicas, eu tenho formas de te ajudar. Porque quando se está vivendo com um narcisista, o nosso mundo se fecha e a gente pensa que não tem jeito. Mas sempre há uma saída. Até o próximo vídeo.